Mona. Bom dia a todos os presentes, as nossas colegas parlamentares. Quero primeiro parabenizar aí as deputadas Jandira e Alice Portugal pela iniciativa dessa audiência pública. Eu participo dessa audiência principalmente porque o que me traz a esse parlamento é exatamente a minha luta pela defesa dos consumidores. Eu sou concursada no PROCON do Estado de Mato Grosso, licenciada para o mandato, né? E quem está ali no balcão sabe exatamente as angústias do consumidor brasileiro e principalmente que a grande demanda que chega ao PROCON é por vício na informação. Então, a informação hoje é um direito básico do consumidor, está estabelecido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e é algo que nós não abrimos mão de forma alguma, é um direito inegociável, porque é dali que exatamente nós conseguimos aferir, né, o que se tem de razão ou não se tem de razão numa relação de consumo. E quando nós falamos da área da saúde, essa situação ainda é mais crítica, né? E vejam que a lei, num primeiro momento, ela é muito positiva, porque exatamente esse olhar, Jandira, de olhar e ver que, num primeiro momento, a lei veio dando as duas opções. Então, houve uma comemoração do consumidor no sentido de ter um ganho, porque, vejam, além da bula impressa, nós teremos a bula digital, né? E, inclusive, essa situação dos analfabetos, de você poder transformar em áudio isso, o que é um problema de acesso, nós sabemos, é gravíssimo no Brasil e antecede toda e qualquer discussão só de relação de consumo. Então, nós realmente não podemos retroceder. Mas quero dizer aqui, primeiro, sinto falta da Anvisa nessa audiência pública, porque vejam que foi dado um poder a ela nessa legislação da regulamentação, né? E acredito sim que ela jamais poderá extrapolar os limites da lei. Em que contexto? Primeiro, que o Código de Defesa do Consumidor tem que ser analisado em conjunto com essa lei para ser aplicada, né? Mas realmente é por isso a inconsistência ou a incongruência, como já foi apontada aqui, desse artigo em específico que precisa ter uma correção do parlamento. Ou minimamente, se não pela revogação, que se estabeleçam parâmetros disso. Porque quando nós temos aí as questões que foram abordadas de que poderia ser um único tipo de bula para hospitais, ou, por exemplo, nessa questão que foi posta de amostra grátis, a minha dúvida é se o controle disso não fica mais caro do que você manter a bula em todos os lugares. Se a defesa da retirada é custo, eventualmente, né, é exatamente você fazer esse controle do que vai chegar na mão do consumidor, ou o que vai para o hospital, ou o que realmente é amostra grátis e vai chegar num balcão de comercialização. Então, gostaria muito de ouvir aos que defendem essa bula especificamente digital, né, se dentro do peso disso, não se seria mais caro fazer esse controle, né, porque para os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo, chegou sem informação, é multa e pronto. Porque é um direito básico do consumidor, né, como disse aqui, inalienável, em que nós jamais abriremos mão. E algo que nos preocupa sempre, né, eu não digo da Anvisa, porque de todas as agências reguladoras, que muitas delas nós sabemos que são cooptadas aí, por fornecedores, na verdade a Anvisa é uma das que nós entendemos ser as mais sérias do nosso país, no que se refere a esse trato com o consumidor. Então, eu particularmente confio muito na Anvisa, é uma agência de que os projetos de lei que eu tento aqui apresentar nessa casa, sempre colocando, sim, a parte técnica para a Anvisa poder decidir, mas é que, de novo, a gente não sabe qual é a pressão que se sofre dentro desse contexto empresarial. Então, aqui, na verdade, eu venho manifestar o meu apoio no sentido de que mantemos as duas bulas, digital e a física impressa, né, para o consumidor, porque essa é a realidade do povo brasileiro hoje e é o que está vigente no ordenamento jurídico. É isso. Obrigada, deputada Gisela Simone. Deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB. Quer usar o tempo de líder, deputado, ou apenas os 3 minutos? Minha querida presidente, eu vou tentar economizar, mas eu peço para agregar o tempo de líder pelo simples